Salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano, trazendo mais uma aula para vocês. Na aula de hoje nós vamos fazer o seguinte, na aula anterior nós criamos aqui o nosso sistema colocando histórico, a gente já tem um cadastro e aí nós colocamos histórico, para escrever histórico para o cliente. Então aqui ele já está escrevendo o histórico, não é verdade? Você que está acompanhando desde o início, você já está nessa parte de histórico. E a pergunta é, se a gente quiser deletar um histórico desse aqui, como é que nós vamos fazer? Então nós vamos responder essa pergunta agora, como fazer para deletar o histórico, Ao invés de deletar o cliente todo, a gente deletar apenas aqui um histórico. Então vamos para o código. Se você não é inscrito no canal, você chegou nesse vídeo, você se inscreve. Se você tiver algum comentário, depois você coloca aqui embaixo. Beleza? Então vamos abrir aqui o nosso código. Opa. Então nós temos aqui os nossos arquivos. Nós vamos abrir o arquivo editar. Editar.php. É esse cara aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, editar.php, aonde a gente faz a edição aqui do, quando quer alterar algum nome aqui no cliente, aqui a gente usa o editar.php. Então, com o arquivo aberto aqui, o editar.php, vamos rolar ele lá para baixo, lá perto do histórico, onde a gente fez o histórico. Aqui tem que escrever histórico. Aqui, ó, onde a gente fez essa parte do histórico aqui, deixa eu mostrar aqui. Então tem o histórico aqui, aqui está fazendo a relação do histórico. Aqui, ó, nessa parte onde está escrito data e descrição, nós vamos criar mais uma coluna aqui. Então essa coluna, vamos dar um enter aqui. Vamos colocar um TH, a gente poder criar uma coluna. Dar um width aqui. O que é o width? É largura. Vamos colocar 5%. Dar um style, que é o estilo, Text align, alinhar o texto. Left, esquerda, alinhar ele para o lado esquerdo. E aqui a gente vamos colocar o nome de ações, aqui, ó, ações, e vamos fechar aqui o nosso, vamos fechar aqui o nosso TH, pronto. Então, a gente fechou aqui o nosso TH. Agora vamos descer um pouco aqui, ó, aonde a gente tem aqui, onde a gente faz a listagem da descrição e a listagem também da data aqui, ó. Nós estamos nessa parte aqui, ó. Então nessa coluna aqui a gente criou mais uma coluna, opção, que ela vai ficar aqui, daqui a pouco a gente já mostra. E nessa parte da listagem aqui é onde a gente vai criar um link. Nós precisamos criar um link para poder levar o número do histórico. Qual é o número daquele histórico? Cada histórico vai gerando um número, não é verdade? Então vamos criar aqui um TD. TD só. TD. Vamos colocar um width dele. A gente colocou lá em cima 5. Aqui, ó. Tem que colocar igual para ficar do tamanho certinho. 5%. E aí o que a gente colocou mais? Colocou um style. Um style igual a text align, alinhar o texto. Left, esquerda. E aqui nós vamos ter que fazer criar um link, como eu disse, criar um link. Então, o link que nós vamos criar, nós já vamos colocar um nome de arquivo dentro dele.
para a gente poder deletar o histórico. A gente não tem um arquivo ainda. Nós vamos criar também esse arquivo. Mas agora vamos colocar já a referência dele. Então a gente cria aqui um A quando a gente quer criar um link, href. E aqui dentro a gente coloca o nome do arquivo que a gente quer direcionar. Qual é o arquivo que quando a gente der a ação, para onde ele vai? O que ele vai levar? Então aqui a gente vai colocar o delete, tracinho embaixo, histórico, delete histórico. Delete histórico.php. E aí vamos fazer o seguinte, colocar uma interrogação aqui para a gente levar uma informação. Qual é a informação que a gente vai precisar? A gente vai precisar do ID do histórico. Então, o ID do histórico é o IDH, ok? Que a gente criou na nossa tabela de histórico. Se você não está entendendo nada, é porque você não viu os outros vídeos. Quem já sabe desse IDH aqui é porque já está acompanhando todas as aulas. Então aqui a gente vai concatenar com a linha. Nessa linha nós vamos trazer aqui o IDH. Ou seja, vamos fechar aqui. E aqui nós vamos colocar um nome escrito delete. Ou deletar. Vamos colocar deletar. Vamos fechar aqui o nosso A. Fechou o A e vamos fechar também o nosso TD. Vamos ver como é que isso aqui ficou, né? Salvei aqui, agora vamos lá no editar para ver como é que ele vai aparecer aqui ações e se ele vai aparecer aqui mostrando o ID de cada histórico que quando a gente precisar deletar. Vamos atualizar aqui. Deu um erro aqui. 206. Vamos ver aqui no editar 206. No 206. Aqui, ó, deu no 206 porque não concatenou aqui, ó, não. Eu concatenei aqui para trazer a linha, mas aqui eu não concatenei para colocar aspas simples. Vamos ver se era só isso mesmo. Agora vamos atualizar, né? Muito bem. Você veja que já apareceu aqui, ó, o deletar. E aqui embaixo no rodapé, conforme a gente coloca o mouse, ele traz aqui o número do ID do registro. Cada registro tem um ID, não é verdade? Então, quando a gente coloca aqui o mouse em cima, ele já está trazendo o ID. Aqui na parte do rodapé, a gente consegue ver o ID que ele está trazendo. Então, ou seja, esse link aqui já está legal. Só que, se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar erro. Porque, ó, not found, quer dizer, não foi encontrado. Né? Isso aqui é o verdadeiro erro 404 na internet. Quando aparece um erro 404 na internet, quer dizer, é o not found, ou seja, não encontrou aquele arquivo. Está até aqui em cima, 404. Muito bem. Então, feito isso, agora nós vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte? A gente não colocou uma referência de um arquivo aqui. Vamos abrir aqui para não ter dúvida. A gente não colocou a referência desse arquivo aqui, ó, só que a gente não tem ele. Nós precisamos criar esse arquivo, o delete histórico.php, aonde a gente vai levar o ID. Quando a gente leva através de link, a gente leva através do método get, ok? Então, para a gente saber, quando a gente enviar esse número do ID do histórico, a gente está levando ele pelo get. Logo, nós vamos ter que receber ele pelo método get, ok? Muito bem. Agora, nós vamos então criar o nosso arquivo. Vem aqui em novo. E já salvei, né? Já está salvo. Vamos aqui criar novo. Ou vamos fazer o seguinte, para a gente poder adiantar, vem aqui no delete cliente,
vem aqui em File, aqui ó, Save As, quer dizer, salvar como. E a gente vai colocar um nome aqui, ó. Na verdade, a gente está fazendo uma cópia desse arquivo, do delete cliente, porque é praticamente quase a mesma coisa. Então, ao invés de a gente precisar escrever de novo o código, como a gente já tem um código que faz praticamente a mesma coisa, a gente só vai alterar. Fica bem mais fácil, não é verdade? Então, deixa eu voltar aqui para você não esquecer e fazer da forma correta. Por exemplo, a gente já tem um deletar. Então, vem aqui em arquivo, aqui ó, save as, salvar como, a gente vai criar uma cópia desse arquivo. Aqui vai ser histórico.php. Ó, tá vendo? Agora nós temos dois arquivos. Ó. Quer dizer, o deletar, o delete cliente a gente já tinha. Então a gente criou aqui, né, fez uma cópia dele. Então a gente tem um delete histórico. Esse delete histórico, clica nele e vamos alterar. Por exemplo, aqui ó, no ID do cliente aqui, a gente traz a parte do ID, da forma GET. Então é muito importante prestar atenção nesses IDs para a gente não deletar um cadastro que não é o cadastro que a gente precisa, ok? Então aqui ó, no editar, a gente leva o IDH. Então aqui no histórico, o que a gente vai receber? A gente vai receber o IDH, ok? Recebendo o IDH, a gente já tem aqui ó, delete from TB cliente. Só que a gente não quer da tabela do cliente. Nós queremos da tabela do histórico, não é verdade? Então a gente vem aqui, ó, coloca TB históricos. O where, aqui ó, o where, onde o IDH, o ID do histórico, vai ser igual ao IDH que ele recebe. E aqui nesse alerta aqui, a gente faz o seguinte, tá aqui ó, cadastro deletado com sucesso. Então, a gente coloca aqui histórico deletado com sucesso. Se der algum erro, ele vai aparecer na tela deu erro. Então, aqui em cima a gente está trazendo através do include-once o nosso arquivo de configuração. Toda vez que você for fazer uma ação, você vai criar um arquivo que vai gerar alguma ação no banco de dados, seja pesquisar, deletar, seja fazer um update, uma atualização, você sempre vai precisar da conexão com o banco de dados, ok? Não dá para fazer sem ter a conexão com o banco de dados. Muito bem. Feito isso, o nosso sistema já está pronto para deletar o histórico. Vamos ver se isso é verdade? Então, vou dar uma atualizada aqui. Aqui, ó. Esse aqui, Adriano 2023. A gente tem aqui alguns históricos que eu fiz de exemplo. Vamos deletar então esse histórico aqui. Ó, histórico deletado com sucesso. Deletei. Vamos lá ver se ele deletou. Ó, já deletou. Tem esse aqui, ó, Rio de Janeiro. Eu vou deletar ele agora também. Ó. Deletado com sucesso. Vem aqui. Já deletou. Vamos deletar logo todos, né? Que é para... Ah, tem como deletar todos os históricos de uma vez só? Tem, mas não é interessante, né? Quando você vai fazer um sistema de histórico, você não quer deletar os históricos todos. Vai deletar um histórico. Nas próximas aulas, nós vamos fazer uma forma. Aqui essa parte de deletar a gente já resolveu, já está funcionando, ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer a gente editar aqui, ó. Editar esse histórico. Porque se a gente quiser editar, né, por exemplo, tem alguma palavra errada aqui, ou a gente quer colocar mais alguma coisa naquele histórico, como é que a gente faz? Nesse momento agora não dá. A gente consegue fazer por enquanto o deletar. Aí no próximo vídeo
nós vamos resolver essa questão de fazer a edição do histórico. Ok? Vamos deletar isso aqui também. E agora aqui a gente não tem mais nenhum histórico. Vou escrever aqui um histórico. Sistema funcionando 100%. Ok? Então fica mais esse vídeo. Se você gostou desta aula, você deixa um like. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreve. É apenas para você receber os novos vídeos. Quando eu lançar o vídeo, você vai receber. O YouTube vai mandar para você o vídeo dizendo que eu fiz um vídeo. Ok? Então, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!